sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Alimente Mais. Um podcast para você que está antenado sobre os efeitos da alimentação no seu corpo, na comunidade, no mundo como um todo. E hoje a gente tem a honra de receber a Natália Miguel, a Natália que é precursora da agrofloresta medicinal e aromática, que ela também é sommelier de chá, entre outras coisas que a gente vai debater aqui. Seja muito bem-vinda, Natália. Oi, tudo bem? Muito grata pelo convite, pelo espaço, em poder compartilhar um pouco aí da minha realidade com você. E uma das primeiras perguntas que a gente tem costume de fazer aqui, Natália, no podcast, é: você tem fome de quê? De que você tem fome? O que te move? O que me move, eu acho que é a nossa conexão profunda com a natureza. Isso que me traz a vida, que me traz a nutrição, que me traz minhas raízes, para poder trazer mais sementes aí, germinar pelo mundo. Que lindo. E assim, a gente fala, né, de agrofloresta, e você mesmo tem essa preocupação de tentar nivelar o conhecimento, né? Mas as pessoas têm uma ideia vaga do que seja, né, uma agrofloresta, não conseguem nem entender essa questão dos ciclos, tal. Então explica para quem está ouvindo a gente, só para a gente nivelar esse conhecimento, assim, o que é uma agrofloresta? Uma agrofloresta é uma forma de produção agrícola que concilia a produção alimentar junto com o mecanismo de vida da floresta. Então, a gente planta alface, rúcula, vegetais, tomate, abóbora, citros, frutas, o meu caso, o meu foco, minhas plantas medicinais, junto com a floresta. Então, após o nosso plantio, né, agrícola, que a gente vai comercializar, no final a gente tem como resultado a vida abundante, que é onde que a gente encontra maior consolidação de vida são nas florestas. Então, é uma produção agrícola que, diferente, né, da maioria das produções agrícolas planetárias, a gente traz acúmulo de água, acúmulo de solo, a gente tem como companheiro, a gente tem uma função dentro do sistema junto com a floresta. A gente não é melhor que a floresta, não está dominando a natureza, e sim sendo cooperativo com um organismo vivo, né? E nisso vocês falam muito sobre a questão dos ciclos, né? De entender, assim, como tudo na natureza, o próprio ciclo daquela floresta como um todo, vocês estudam e vocês respeitam, né? Sim, a gente, assim, o ponto principal da agrofloresta se parte da observação do grande livro da natureza, que é a floresta. Então, a gente começa a observar como que é a dinâmica de vida dentro de uma floresta, como que ela se inicia. A floresta não é floresta para sempre, ela começa de um ponto e vai para um outro e depois volta para esse mesmo ponto. Então, é cíclico. Então, como a gente pode conciliar, né, essas fases com uma produção alimentar que a gente utiliza, que a gente gosta? Então, é muito importante essa observação, porque a partir do momento que a gente observa a natureza, a gente começa também a nos sentir natureza e a observar também os nossos processos. E nesse ciclo, nessa observação, você mesmo já falou, né? Seu foco são plantas medicinais, aromáticas. Como é que foi seu envolvimento com isso? Como é que você descobriu esse mundo esse nicho dentro da agrofloresta? E que você se apaixonou por ele para se dedicar tanto a ele? Assim, quando eu escutei a palavra pela primeira vez, agrofloresta, já soou um pouco diferente. Como assim, né? Uma floresta agrícola, uma floresta que produz alimento. E sempre foi muito focado, tanto estudos científicos dentro da faculdade, muito para a parte da alimentação, né? Para a saúde alimentar. E aí eu sempre tive uma relação com a saúde, porque assim, quando a gente procura ervas, tomar um chazinho, é no momento que a gente está mais vulnerável, né? Que a gente está precisando de uma consolidação da nossa saúde. Então, a gente já tem essa aproximação. E se a gente utiliza uma planta que não é de origem orgânica, quer dizer, sem agrotóxicos, sem químicos, né? A gente também não está se alimentando, a gente não está cuidando da nossa saúde no mais amplo contexto. Então, para mim, que eu já tenho aí 10 anos de caminhada, aprendendo essa prática agrícola, eu vejo que é a prática agrícola, de fato, mais sustentável que existe.
né? Porque ela traz não só a produção agrícola, como eu disse no início, né? Ela traz uma qualidade ambiental, social e econômica. Então, quando você entra no contexto das plantas medicinais, são plantas que têm uma sensibilidade, elas precisam ter suas propriedades químicas aguçadas, elas têm que ter um cuidado agrícola muito maior, porque a pessoa já está no Olha, momento de enfermidade. Então, se a gente não pensar, como você falou, nesse ciclo completo, né? Desde a produção da semente, a planta final ali medicinal, ela não é medicinal. não tem a potência que teria, não tem a potência que poderia Não desenvolver. tem a potência, a vitalidade e, por sua vez, né, se a gente não pensa ela como medicinal, ela também está agredindo o solo. Então, ela está sendo o oposto do medicinal para o nosso organismo, o É. planeta Terra, né, que é um organismo vivo. Então, a gente tem que ser coerente. Eu acho que também uma das minhas fomes é da coerência. A gente tem que ser coerente com o que a gente come, com o que a gente consome e também da onde que vem isso. Então, eu acho que a produção agroflorestal, medicinal e aromática, ela traz esse link dessa chave da produção agrícola sustentável com o produto final potente, com os princípios ativos, que linka tudo, porque tudo é uma coisa só. Muito legal. Você falando isso, às vezes pode ser um pouquinho mais difícil, porque são em momentos isso, nossa saúde está fragilizada e às vezes não é o tempo inteiro que você pode comparar uma erva normal com uma erva que não tem, uma erva num sistema tradicional, cheio de pesticidas e outras coisas, com uma gerada nesse sistema. Agora a gente consegue ver isso muito claro, e eu tenho um exemplo disso, eu tenho um amigo que ele sempre, há muito tempo eu falo de comida orgânica e da agrofloresta, e ele achava que eu estava exagerando, que não tinha diferença no final. E aí, depois que ele teve um filho, a mulher dele convenceu eles a só dar alimentação desde pequena, tentar dar alimentação orgânica para o filho. Ele veio um dia e conversou comigo, Bárbara, agora eu entendo o que você está falando, porque o sabor é outra coisa. E aí, enquanto você está falando dessa questão medicinal, é isso. Enquanto uma cenoura tem um sabor, tem uma potência, você sente outra coisa, você se sente nutrido quando você come um alimento que vem de uma agrofloresta, deve ser a mesma coisa, e com certeza é, pelo que você está falando, exatamente, só fica mais claro do que um medicamento também, toda essa potência desenvolvida no ambiente que ele está ali, né? Servindo consciente, como adorei essa palavra, coerente com tudo que está ao redor. E aí, depois que você se envolveu com esse mundo, eu vejo que você hoje desenvolve outras atividades, além de, lá, lógico, do plantio, do incentivo, mas até da manipulação daquilo tudo, né? De um cuidado, da divulgação e de um resgate desse saber que muitas vezes, durante uma época, principalmente, sei lá, uns 30 anos, mostraram como a indústria, mostraram como tudo isso tinha um ganho era muito interessante e não tinha esse contraponto, e hoje as pessoas entendem esse contraponto e têm tentado, na medida possível, de ser muito mais, buscar esse resgate dessas tradições, essa manipulação dessas ervas, desses aromas. E isso você tem trabalhado também, né? Depois do plantar, tem o manipular, tem o cuidar. Sim, porque é isso, não adianta eu ter todo o cuidado ali na terra, do cultivo, de trazer, né, esse equilíbrio energético, químico, físico, se eu não vou propagar isso ao longo da cadeia produtiva até chegar ao consumidor, na sua xícara, no seu óleo essencial. Então, não existe etapa mais importante quando a gente pensa no cultivo, né, da planta. Todas as etapas são fundamentais e cada uma tem o seu papel para que, de fato, o produto chegue na sua potencialidade máxima. Então, depois de todo o carinho aí com o cuidado com a terra, essa parte de como armazenar, de como fazer uma secagem, isso é muito importante, assim, porque isso também é um momento que vai fazer a degradação da parte química, né? Então, assim, a gente, quando fala de plantas medicinais, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está trabalhando com a saúde. Então, desde a escolha das matrizes, das plantas iniciais para serem plantadas, que de fato têm essas propriedades químicas, a gente tem que permanecer que ela continue ativa até o final. Então, secagem, a sombra, porque o sol degrada as moléculas, esse é um fator. A forma de armazenar a vácuo, vidro, na questão dos chás, né?
é muito importante, e a forma do preparo também. Então, água muito fervendo, material que é de plástico, que não seja vidro ou inox, isso também vai fazer com que outras propriedades estejam ali presentes, que podem até ser cancerígenas, né? Então, esse cuidado e essa coerência em todas as etapas é imprescindível. Tanto é que no final, quando você toma uma infusão de uma erva da agrofloresta com todo esse cuidado e uma convencional de saquinho, assim, é notório. Até aquelas pessoas que nunca, sempre colocam açúcar, que assim, não tem como, é nítido, assim. É outra Porque experiência, né? porque é uma conexão direta com a sua consciência, a consciência da natureza, né, que está ali presente, junto com a sua consciência, por mais que a gente esteja aí num momento meio em desequilíbrio, é um padrão de memória que é ativo, né? Então, por isso que eu acho que as plantas medicinais carregam toda essa sabedoria. E, afinal, elas são medicinais não só para a gente, seres humanos, né? Ela é medicinal para o ambiente que ela está de origem. Ela tem uma função ambiental. Olha. Então, como que a gente descobriu que as plantas medicinais eram medicinais, né? Através da observação da interação dessas plantas com outros seres, aves, mamíferos, e aí a partir daí a gente e no ambiente. Então, por exemplo, a gente percebe no cultivo e vou dar um exemplo, uma milfolhas, que é uma plantinha muito utilizada para analgésico, antitérmico, cicatrizante, ela tem uma função de cicatrizar o solo. Uou! Então, Uau! isso é uma função que se aplica a nós, a nossa saúde, porque tudo é uma coisa só. A gente tenta engavetar, né, dividir o conhecimento em geografia, matemática, comunicação, mas no final é tudo uma origem só. Então, quando a gente parte desse viés da observação e interação, tudo faz sentido. Por isso que eu vejo a importância da gente se conectar com a natureza, assim, desde uma árvore que está na frente da sua casa e você sentar ali, observar e contemplar aquilo. A gente vai aprender muito mais do que muitas vezes lendo livros gigantescos de filosofia, que aquilo dali de fato não foi absorvido, né? E é muito louco você falar isso, porque além, lógico, de toda essa cura que você consegue tomando isso, as pessoas que se propõem a colocar a mão na massa, as pessoas que se propõem a colocar a mão na terra, melhor, né? Colocar a mão na terra, de estar nesse ambiente, de olhar, de estar lá, ela já tem uma melhora física e mental, só no ato também de estar nesse ambiente, se colocar para mexer com isso. Com certeza. Esses dias eu li uma reportagem do Japão que falava que o governo estava como medida de saúde pública as pessoas tomarem banho de floresta, de irem para a floresta, simplesmente estarem por lá, tem um ganho terapêutico, de endorfina, de saúde no mais amplo contexto, né? Porque a gente esquece que a gente acredita que a gente é só um corpo, né? Mas na verdade nós somos vários corpos juntos, né? Emocional, físico, espiritual. Então, quando a gente está em ambientes naturais, porque somos seres naturais, nós viemos de floresta, nosso passado genético, né? Isso ainda faz tão presente. Por isso que quando a gente está em ambientes muito de cidade, de estresse, carro, trânsito, isso gera doença na gente, né? Então, esses ambientes, só de contato, tem uma linha do herbalismo que a gente estuda que chama fitoenergética. E só daquela planta estar presente no ambiente, ela já está desenvolvendo uma função, uma terapia de cura. Dá um exemplo para gente, Natália. Acho que o maior exemplo é quando a gente ganha flores, um buquê de rosa. Esse a gente se alimenta, né? A nossa alma, a nossa emoção. Então, quem nunca parou, sentiu só o aroma, que aí tem a parte da aromaterapia, né? Mas só daquela planta estar presente no ambiente, ela já está cumprindo a função dela. Então, ou muitas pessoas também, de forma tradicional, os índios norte-americanos, quando eles querem ter alguma visão, alguma sabedoria, né?
eles colocam, por exemplo, um raminho de sálvia debaixo do travesseiro, né, para poder Olha. dormir e ter conexão com um reino, né, um reino vegetal. São seres vivos, por mais que eles não estejam ali dentro de uma dinâmica de vida e movimento como a gente, eles têm, são vivos e têm suas funções, né. Então, acho que é isso. Não, lindo, maravilha. E me diga uma coisa, a gente fala muito a gente tem uma parte aqui do podcast, a gente fala muito de como caminhos para evitar o desperdício, né? E eu acredito que você, trabalhando com ervas, trabalhando com chás, com aromas, você deve ver também um comportamento que muitas vezes as pessoas não entendem que tem uma medida certa para tudo. Não sei se você já viveu isso. As pessoas indo fazer um chá de camomila, aí joga 300 quilos de camomila na água, e nesse negócio de não ter essa proporção, né? De querer achar que é melhor sobrar do que faltar e não ser um negócio justo, um negócio certo para aquilo, né? Eu acho que a partir do momento que a gente parte do ponto que é qualidade, qualidade de produto, a qualidade, igual a gente falou, né, nutricional, vital que aquele alimento tem, a gente passa de ter quantidade, né? A gente passa a focar na qualidade e isso evita desperdício. Então, por exemplo, uma camomila, uma colher de chá para mais ou menos 200, 250 ml é mais que o suficiente. Mas se tem essa qualidade, se tem os compostos químicos presentes, se tem os óleos essenciais, o sabor, senão a pessoa fala, realmente, eu tenho que colocar 40 colheres aqui para chegar no efeito final ali, que era o mesmo que eu conseguiria com uma colherzinha de chá. Então, e uma coisa muito interessante, que é um dos meus focos de trabalho, é compreender, porque aqui além, né, a gente onde que a gente está num sítio em Brasília, que a gente fornece para feiras, a gente faz cesta, a gente tem entregas de alimentos. Então, assim, quando a gente está no processo ali de manipulação, a gente tira uma folhinha ali quebrada, a gente produz café também, então tem a casca do café. Então eu tento fazer nas misturas de chá, nos blends de chá, aquelas coisas que iam ser desperdiçadas, Uau, né. perfeito. Então, por exemplo, eu tenho um blend de chá que é feito de casca de café com morangos, que a gente também tem morangos, que seriam aqueles Hum, moranguinhos que tem pequenos furos, que são super saudáveis, mas não são de prateleira, né, como o consumidor está acostumado, que tem toda a vitalidade, sabor. Na verdade, eu acho que esses, na verdade, têm mais sabor, porque eles foram uhum, certificados pelos animais. Porque se o bichinho foi lá e concordo. comeu aquele, quer dizer que aquele dali é o melhor de todos. A sabedoria da natureza nunca erra. Então eu pego eles, processo, desidrato e faço um blend com hibisco, morango, casca de café. Então seria uma coisa que seria desperdiçada, né? A gente traz um outro contexto, um outro valor e mistura. Então também potencializa as propriedades de cada um ali. Maravilha. Natália, para quem está querendo entender mais sobre esse seu mundo, como é que faz? Assim, onde é que procura? Como é que começa? É em grupo na internet? É em lugares específicos? Para onde é que vai? É em algum livro? Assim, aqui no Brasil a gente tem uma grande oportunidade de ser um país que de fato é percussor nessa forma de agricultura, porque a gente ainda tem floresta. Por mais que a destruição aí esteja latente, a gente ainda tem essa É. memória da floresta, né? Então, o Brasil tem alguns lugares que são referências mundiais, né? Aqui, onde que eu moro, é o Sítio Semente, a gente tem muitos cursos de capacitação que vai desde a parte educacional para criança até parte de barista de café. Você vai aprender a como produzir café num sistema diferenciado, ou as medicinais, ou um curso de como começar. Então, vem gente desde que mora na Avenida Paulista, que nunca nem um vasinho fez, até fazendeiros em larga escala de soja em sistema Uau! convencional de monocultura. Então, a gente traz os princípios, né, como eu falei, da floresta para a produção agrícola de acordo com a realidade de cada um. Então, a gente tem o Ernest Goethe, que é o grande, assim,
tem gênios de várias áreas. Para mim, ele é o gênio da agricultura. E ele escolheu o Brasil como o país de morada dele, né? Ele é suíço, então já está no Brasil há 40 anos, e ele desenvolveu a agricultura sintrópica. Então, a gente tem muitas referências, então procurar, né, em sites e conhecer sítios e principalmente praticar, porque a base da agrofloresta é a prática, não é só o discurso, porque a gente muda a partir do momento que a gente muda a nossa rotina, o nosso dia a dia, e a gente consegue de fato se alimentar quando a gente vê a origem do produto. Se a gente planta ele ali, cresce ele e colhe, isso já é uma forma de alimentação também. Maravilha! E vamos lá, encerrando, eu queria saber, Nath, você quer deixar alguma última mensagem e como é que as pessoas te encontram? Qual nas redes sociais, no sítio? Como é que as pessoas te encontram? Assim, uma mensagem que eu queria passar para as pessoas é não ter medo da natureza, não ter medo das plantas, que elas não vão te matar. A porcentagem de plantas que podem, de fato, ser tóxicas são muito baixas, perto daquelas que trazem essa conexão, essa medicina, essa alimentação. Então, se observe e observe a natureza. Eu acho que essa é a maior mensagem que eu posso dar, assim. E para encontrar o nosso trabalho, a gente tem um site que é sitiosemente.com e nas redes sociais, Nath Miguel e sitiosemente.df. Então lá a gente sempre tem inúmeros textos, postagens, a gente vai sempre tentando agregar o máximo. Lembrando que Nath Miguel é M-U-G-U-E-T, como eu estou ouvindo aqui, é Nath Miguel. Nath, muito obrigada pela sua ajuda, muito obrigada pela sua inspiração e por doar um tempo para compartilhar esse conhecimento. Valeu mesmo. Ai, Bárbara, eu que agradeço por esse trabalho tão bonito, especial, de trazer conscientização mesmo para as pessoas, né, que podem ser agentes de mudança através da sua alimentação, que não precisa fazer uma grande revolução. E a revolução a gente fala que será agroflorestal, será através do nosso alimento, através da nossa relação com a natureza. Vamos juntos. Gente, ali vocês estão com a gente até agora. Muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou, compartilha nas redes sociais com pessoas que também estão nesse caminho para ter uma relação mais saudável com o alimento, com o meio ambiente onde está. Qualquer coisa, procura a gente nas redes sociais, eu Alimente Mais, e eu espero vocês no próximo podcast.